Eu mandei o material para vocês em Antigo Testamento e agora em Teologia Bíblica eu vou usar a apostila. Esse é um texto que está na apostila. Se não me engano, acho que é o último texto da apostila, ainda sobre o culto, né? Nós falamos sobre o culto no Antigo Testamento. É o quê? É o quê, Francisco? Vou pegar a apostila aqui e já vem. Ah, tá. E aí, essa é uma continuação, né? Porque quando a gente vai falar de culto, aí você fala assim, mas na Bíblia culto é tudo a mesma coisa, né, e tal. Não é, né? Por quê? Porque o culto cristão é voltado para um Deus trino. O culto judaico é voltado para um Deus único. Então, isso já é uma grande diferença. As manifestações no culto, né, cristão, por exemplo, no nosso caso, né, que é dentro da igreja, né, ou é na casa de alguém, né, ou um local específico. No culto judaico, você tinha lugares específicos, né? E você tinha os tipos de sacrifício, né? Você tinha lá as oferendas. A gente viu, né, em outro momento, os tipos de sacrifício, oferenda, oferta, né? Tudo isso servia para, de alguma forma, a pessoa pedir perdão, né, a Deus ou agradecer. Nós fazemos tudo isso hoje em nome de Jesus Cristo. A gente não precisa dar dinheiro para a igreja, a gente não precisa fazer propósito, a gente não precisa fazer voto, porque tudo isso já morreu, né, a partir do momento que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. No Antigo Testamento, essa perspectiva não existe. Então, um grande erro hoje, por exemplo, é de muitas igrejas cristãs, é ainda motivar esse negócio de fazer voto, campanha, como se você tivesse que oferecer algo para Deus, para que Deus fizesse algo por você. Essa é uma perspectiva do Antigo Testamento. No contexto do Antigo Testamento, isso tem um sentido, né? Tem a sua lógica, até porque a perspectiva da ação de Jesus não tinha acontecido e o judeu até hoje não acredita em Jesus, mas nós cristãos acreditamos, ou deveremos acreditar. Tem muito cristão aí que nem sabe quem é Jesus, né? A maioria das igrejas mal prega Jesus Cristo, então é mais um grupo de pessoas que está lá querendo ganhar dinheiro e arrumar cura para as suas doenças do que conhecer Jesus. E aí, quando o pessoal pega o Antigo Testamento e vai, né, usá-lo como base para culto, isso gera um problema teológico. Então, a ideia hoje é a gente entender um pouco essa perspectiva do que é o culto no Antigo Testamento, né? Continuar conversando um pouco sobre isso, continuar pensando, né, nessa simbologia do sacrifício, da oferta, em relação ao Novo Testamento e à nossa perspectiva hoje. Né? Nós não precisamos mais fazer sacrifício, nós não precisamos mais fazer oferta. Por exemplo, o dízimo e a oferta que você dá na igreja é para a igreja. É para a igreja como instituição, não é para Deus. Deus não te abençoa porque você dá o dízimo. Ricardo, mas eu tive uma experiência que eu estava com problema, estava não sei o quê, eu fiz um voto para Deus, dei 120% de dízimo e Deus resolveu minha vida. Deus resolveu a sua vida por causa da graça e da misericórdia dele, não porque você fez voto e não porque você deu dinheiro para a igreja. Porque se isso fosse uma regra, era só dar dinheiro para a igreja e todos os nossos problemas acabariam, né? Igual as indústrias Tabajara lá do antigo Cacete Planeta, né? Toda igreja teria um slogan, em vez de ser Jesus Cristo salva, seria seus problemas acabaram. Então, é um erro a gente não saber o que é o culto no Antigo Testamento, que acaba gerando esse tipo de equívoco hoje, e aí esses processos de alienação e manipulação que a gente vê tanto aí hoje em dia. Tem muita gente boa que acaba repetindo isso por falta de conhecimento, que é ruim, né? A ignorância também é um problema. A ignorância para alguém que é membro da igreja, tudo bem, porque ela, de repente, não vai levar outros a cometer erros, né? Ou pelo menos muita gente. Mas a ignorância para um líder, para um professor, para uma professora, para um educador, para uma educadora, para um pastor, uma pastora, é gravíssimo, né? Então, a gente precisa aí estar atento, né, a certos conceitos, certas ideias,
justamente para não levar as pessoas a cometerem erros. Por menos popular que isso possa parecer. Isso é outra questão importante. Muita gente, às vezes, deixa de ensinar e de falar certas coisas com medo de não ser popular, né? Com medo de perder aí a audiência, né? Só que, assim, a gente tem que lembrar que o nosso papel não é falar o que as pessoas querem ouvir, é falar o que o texto bíblico está dizendo. E nem sempre o que o texto bíblico está dizendo é aquilo que a gente quer ouvir. Eu diria, eu até digo isso na minha igreja, né, que, no geral, a Bíblia sempre fala o que a gente não quer ouvir. Porque nós somos pecadores, somos egoístas, né? A gente é vaidoso, a gente é pecador, a gente gosta de pecar, pecado faz parte da nossa essência, a gente quer aparecer, a gente quer ser reconhecido, a gente quer resolver nossos problemas. E nem sempre a Bíblia vai ser a favor daquilo que a gente quer, né? Então, a Bíblia a Bíblia é um conjunto de textos que geralmente nos constrange. E a gente precisa ter a coragem de dizer o que o texto bíblico está dizendo, né? E não realmente aquilo que as pessoas precisam. Principalmente quando a gente vai falar de culto. Quando a gente vai falar da ideia de culto no Antigo Testamento, isso tem que ficar muito claro, né? Obviamente, a gente está discutindo isso aqui, mas, né, acaba entrando por um ouvido, saindo pelo outro, e o pessoal continua fazendo o que está fazendo aí há mais de 2.000 anos, mas pelo menos eu estou tentando passar alguma coisa aí para você, né? Então, a gente vai ler o texto, vai comentando. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí pode se manifestar aí. Fala, Francisco. Francisco, você estava com o microfone ligado, desligou e começou a falar. Aí, agora sim, fala. Desculpa aí, desculpa. Não, desligou de novo. Liga. Você quer falar? Não, desculpa aí, que eu tava verificando aqui as apostilas. Ah, tá. Então tá. Então vamos lá. Ainda sobre o culto, né? De acordo com o texto de 2 Reis 22, 10 e seguinte, a descoberta do Deuteronômio causou uma impressão profunda e duradoura, tão forte que levou a uma reforma no culto, o que no geral é conhecido como a reforma de Josias. Mas essa reforma não foi apenas nos aspectos litúrgicos, mas trabalhou os aspectos sociais, tá acentuado errado aí, né, do povo de Israel daquele período. Lembrando sempre, né, gente, que no Antigo Testamento a relação entre religião e política é direta. A religião, ela guiava a política do povo. Hoje isso não acontece, por exemplo, no nosso país, teoricamente, né? Semana passada teve o feriado de Santo Antônio, aqui em Caxias, e aí Nova Iguaçu, aí para quem mora em Nova Iguaçu, né? É um feriado religioso, mas que acaba tendo desenvolvimentos em tudo quanto é área, né? O comércio fecha, aqui em Caxias tem uma festa, né? A cidade para, Nova Iguaçu também, né? Eu lembro quando a aula presencial aí, não dava para ter aula, se fosse como foi na semana passada, segunda e terça, na segunda não dava para ter aula, porque o centro de Nova Iguaçu parava, né? O pessoal ia para festa, ia para um monte de coisa aí, e ninguém conseguia sair e chegar direito aí do seminário. E isso acontece também aqui em Caxias, a mesma coisa. Então, teoricamente, no nosso país, o Estado é laico. Mas no Antigo Testamento, isso não era teoria. Isso não era apenas da boca para fora. Isso era uma realidade. A religião e a política, elas tinham implicações diretas. Então, a maneira como o povo cultuava, isso iria influenciar no dia a dia das pessoas. Lembrando, né, sempre que eu falo de culto, eu lembro para vocês da história de Elias e Acabe. O grande problema de Acabe é que quando ele, né, toma contato com a religiosidade cananeia, ele não apenas muda a maneira de cultuar, mas ele adota a política. Calma aí, rapidinho. Opa, foi mal, gente. Voltei. Ele adota a política dos cananeus, uma política que era injusta, uma política que acabava gerando prejuízo para o povo.
Então, não é apenas uma questão religiosa, é também uma questão política. Então, quando a gente lê, né, um trecho desse, que vai falar sobre o impacto, né, dessa mudança do culto em Israel, é em toda a sua realidade, na maneira como trata as pessoas, na maneira como faz negócios e aí por diante, tá certo? Vamos lá. Todos os santuários fora de Jerusalém foram profanados. E com isso, seu pessoal cultual ficou sem emprego. Isso, por sua vez, tornou necessário certas medidas sociais em favor dos sacerdotes do interior, que ficavam sem pão e sem função. A exigência de 3 peregrinações cada ano revolucionou a vida religiosa, no que diz respeito ao desenrolar do ano, bem como a separação do abate profano, permitido onde o povo morava, e a refeição sacrificial no santuário central, era ao mesmo tempo secularização e sacralização. O conceito de obrigação assumida na aliança, com sua fundamentação histórica no acontecimento do Êxodo, colocava o povo inteiro e todos os setores da vida debaixo da instrução que abrangia tudo, a Torá recebida por Moisés, que o rei tornou obrigatória para si mesmo e para todo e qualquer cidadão. Então, uma mudança religiosa também é uma mudança política e social. Entenda isso, né? Não é apenas assim, Deus quer, vamos fazer, porque Deus... isso agrada a Deus. Isso é uma decisão política também. Isso é uma decisão que vai gerar, né, uma agenda política. Isso acontece em todos os períodos, não só no Antigo Israel, mas em todos os períodos da história, isso em algum momento também acontece, né? Onde a religião domina, esse tipo de ação vai acabar influenciando financeiramente, né, economicamente, na vida da sociedade. E a gente tem que entender que isso é uma realidade bem presente, certo? Isso não é um negócio assim, foi naquele tempo. Ainda hoje isso acontece, né? Uma coisa que é interessante a gente entender, né, quando eu estiver lendo textos assim, é que essas decisões não são, como eu direi, Deus mandou para que o povo fique mais santo. Não é apenas isso. Essas decisões têm uma intenção, né, que é sustentar a monarquia, que é sustentar o Estado, que é financeira também, certo? E nem sempre Deus é que está aí por trás dessas ideias, dessas sugestões. Então, não é sempre com uma boa intenção esse tipo de ideia, né? Então, a gente precisa estar atento. Por quê? Porque, às vezes, você pega um texto desse do Antigo e traz para a sua igreja hoje. Traz para a sua igreja como se fosse uma ordem de Deus, uma ordem de pureza, uma ordem de santificação. E a maioria das pessoas, quando faz isso, conhecendo o contexto, faz isso com uma segunda intenção. Como a gente já tem falado, né, já falou aí da história de Neemias, da construção do templo. Todo mundo, quando vai fazer obra na igreja, usa a história de Neemias. Porque o templo é santo. Não, porque quer manipular de alguma forma. Eu estou usando o termo manipular aqui, é porque você tira o texto do seu contexto para poder usar fora de um outro contexto, né? Necessariamente não é porque a pessoa é malvada, é porque a pessoa não conhece também. Às vezes é ignorar o objetivo do texto. Isso acaba gerando esse tipo de teologia que é comum hoje. Eu uso a Bíblia para poder esconder as minhas intenções. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso, certo? Que não é de hoje, né? A gente está vendo aí que desde o Antigo Testamento ele se faz presente, certo? Vamos lá. Essa reforma moldou toda a literatura veterotestamentária, de tal maneira que a gente tem a impressão de ela ter sido unanimamente, está errado aí, unanimamente, aceita. E, além disso, que ela apenas resistiu o que sempre havia sido norma. Mas isso pode ser questionado, pois, na prática dos samaritanos da Páscoa, por exemplo, eles não identificam Jerusalém como lugar único de culto, de que fala o Deuteronômio. Sendo assim, não acompanham a reforma de Josias. A gente sabe, né, ali os samaritanos
judeus também, né, de origem semítica, aí, igual os judeus e tal, mas eles têm uma liturgia, um regime de culto diferente. Para eles, Jerusalém não é o centro, né, desse culto, não é o templo de Jerusalém. E isso acaba gerando cisma, né, que até hoje aí acompanha a história de Israel, mas a gente percebe que a perspectiva de onde eu devo cultuar. Pensa bem, gente. Pensa numa igreja, vamos pensar aqui, pensa naquela igreja da Universal, que fica ali em Del Castilho. Aquilo é um mundo, aquela igreja é enorme. No entorno daquela igreja há toda uma vida. Ali se gera comércio ali ao redor, certo? É ponto de ônibus, é Uber, é táxi, é o cara que vende bala, é o cara que vende pipoca, é o bar que vende água. Então, aquela igreja ali, né, quanto mais gente for para lá, mais movimento você tem no bairro, mais gente comprando você tem. Isso não é diferente desses locais. Por que Jerusalém é o único local onde eu devo cultuar? Porque eu agora só posso cultuar no templo em Jerusalém. Ah, porque Deus mora em Jerusalém. Não, Deus mora em qualquer lugar. Deus mora em todo lugar. Mas na perspectiva teológica do Antigo Testamento, Deus não é um Deus, né, onipresente, né? Essa perspectiva não está em todo o Antigo Testamento, mas também há uma intenção política por trás disso. Que se eu coloco um único lugar de culto, então essas pessoas precisam ir para lá. Eu vou ter uma movimentação, eu vou ter um comércio, eu vou ter uma vida em torno dessa cidade, vai ter uma importância. Isso acontece aqui no Brasil, né? Com a Igreja Católica, por exemplo, tem lá aquela cidade lá em São Paulo, né, que tem um templo a Nossa Senhora, né? Então gera-se um comércio, tem as datas comemorativas, né? No Ceará também tem alguns lugares, isso acontece, e as igrejas evangélicas estão começando a agir assim também, né? Elas começam a fazer grandes templos, grandes locais onde você tem de tudo. Eu fui na igreja tem um bom tempo, né? Mas eu fui na Igreja Batista da Lagoinha, lá em Minas Gerais, numa delas lá, né? Na época, e era um mundo, tinha um shopping dentro da igreja, tinha livraria, tinha lanchonete, né, tinha de tudo, você podia comprar de tudo ali dentro. Né? Então, não é só a ideia do culto, né? É a ideia de ser o local, né, onde você está ali presente, e isso gera uma economia para o local, né? Para aquela religião, para aquela doutrina. Então, esse tipo de ideia não é nova, né? Não estou dizendo aqui que está certo ou errado, estou apenas pontuando, né, uma realidade, mas a gente tem que ter a ciência de que quando lê isso no Antigo Testamento, isso tem uma intenção por trás também. Né? Não é só a ideia de santidade, de pureza. Né? Nenhum político, eu já comentei isso para vocês, que nenhum rei é bom. Ninguém que diz que é melhor do que os outros é bom. Ninguém que advoga a ideia de que é escolhido por Deus e os outros não é bom. Porque qual é a ideia? O que eu gosto muito da ideia da graça, que está tanto no Novo como no Antigo Testamento? Todo mundo é igual para Deus. Pela ideia da graça de Deus, todo mundo é igual, não tem ninguém melhor ou pior. Mas o rei não, o rei era melhor. O rei era o escolhido de Deus. Né? Então, nenhum rei é bom. Quando a pessoa diz que é escolhido de Deus, não é bom. Você ouve muito pastor dizer, porque eu fui escolhido por Deus. Azar dele. Porque é tudo pela graça. Isso para o cristão não deveria existir. Né? E quando a gente vai ter a monarquia manipulando a divindade dessa maneira, a gente precisa tomar cuidado ao usar esses textos no meio cristão. Né? Porque a gente pode estar usando um texto, né, levando as pessoas a acreditar que há uma pureza por trás dessas decisões, quando não há. Né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Vamos lá, seguindo aqui. Mas haverá, em meio às múltiplas maneiras de cultuar, um sine qua non na adoração, um elemento que seja imprescindível? Cremos firmemente que sim. Né? Jesus reafirmou o que Moisés, no Antigo Testamento, deixou claro. O primeiro mandamento exige um amor a Deus, sem limites, Deuteronômio 6. Né? Séculos depois que o Deuteronômio foi escrito,
o intérprete da lei levantou esta pergunta para Jesus: qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. No texto original de Deuteronômio, encontramos a palavra força, em lugar de entendimento. O texto de Marcos transcreve ambos, entendimento e força, na resposta de Jesus. O cristão cuja mente e coração estão voltados para o Criador e Pai eterno, percebe nestas palavras de Jesus um verdadeiro desafio, pois nelas estão a raiz, o tronco e o fruto da adoração. O culto, então, apesar de suas formas variadas, está centrado na pessoa de Deus e na humildade daquele que presta culto a ele. Então, nada tem a ver com lugar ou forma, certo? Isso é bem interessante para a gente pensar. E isso é algo que tanto o Antigo como o Novo tenta nos lembrar, né? O culto é algo que tem a ver com a relação da pessoa com Deus, e não com o local e a forma. Ricardo, na sua perspectiva, existem lugares sagrados? Cara, isso é muito complicado quando você sacraliza um local. Quando você sacraliza um local, você está dizendo assim, Deus está só ali. Então, na verdade, né, se a gente for para o Novo Testamento, Romanos 12, que a gente já falou quando comentou o culto, eu sou o culto, eu sou o sacrifício. Então, eu tenho que buscar essa minha consagração, né? Eu não vou sacralizar o local. Porque se eu for sacralizar o local, ninguém vai poder entrar lá, porque o local é santo. E a gente não é santo, a gente é pecador. Então, isso é muito complicado. O Antigo Testamento, em vários momentos, ele tenta alertar sobre essa ideia, né? O que importa são corações quebrantados, não são sacrifícios, né? Isaías, Oséias, Amós, né? Em outros momentos, a gente tem esse alerta, né? Sobre o que é importante. O que é importante é a pessoa ter a sua vida centrada, voltada para Deus, e não necessariamente o que ela dá ou o que ela faz, né? Dúvidas, perguntas? Podemos prosseguir aí? Todo mundo tranquilo? Então vamos lá. Os sacerdotes eram as pessoas que deveriam dirigir os cultos e os sacrifícios, mas muitos deles não procuravam levar o povo a Deus, mas faziam a vontade daqueles que pagavam mais, e por isso são condenados por não dirigir o povo de maneira correta. É igual hoje, né? Parece que estamos falando das igrejas de hoje, mas essa figura do sacerdote pilantra não é novidade do nosso tempo, né? O povo de Deus no Antigo Testamento sempre precisou de líderes. O sacerdote tinha que conduzir o povo naqueles festivais na expiação. Então havia o sumo sacerdote, o sacerdote e os levitas, cada um com tarefas determinadas, de acordo com a administração superior do sumo sacerdote. O Antigo Testamento mostra a necessidade da liderança, e estes sacerdotes tinham que se apresentar conforme era prescrito, com roupas puras e brancas. Se os seus mantos tivessem uma mancha, eles estariam desqualificados para dirigir o povo no culto. Eles tinham que ter os adornos perfeitos, deviam ser totalmente consagrados, receber um sangue purificador nas pontas dos dedos, das mãos e dos pés, e seguir as prescrições de como o culto deveria ser conduzido. Aliás, só havia um modo de conduzir um culto aceitável, um modo prescrito por Deus. Só assim ele aceitava os sacrifícios do povo através dos sacerdotes. Eles tinham até mesmo que tomar cuidado quanto ao modo como subiam os degraus das escadas que conduziam ao altar. As suas roupas teriam que ser de tal forma que cobrissem todo o seu corpo, em todo o tempo. Estou mencionando esses detalhes porque eles estão lá. Na preparação para o culto, eles tinham que privar-se de contaminação com corpos, com cadáveres, com pessoas doentes e de qualquer relacionamento íntimo com a esposa. Em Levíticos, lemos que quando não houvesse uma obediência estrita a essas prescrições, eles seriam mortos. Todos os líderes nesta posição deveriam se conscientizar desse caráter mediatório da sua função. Eles representavam a Deus perante o povo. Eles tinham estado na presença de Deus. Eles tinham que refletir a santidade, a majestade e a beleza de Deus. Mas eles também compareciam lá
representando o povo. Eles falavam a Deus em favor do povo. Deus era o rei, o povo os servos, e os sacerdotes os mediadores. Mas não eram mediadores como reis, e sim como alguém do povo, que apontado por Deus para representar o povo perante ele. Eles tinham que levar o povo até o padrão de Deus, e não trazer Deus aos padrões do povo. Essa era a prescrição do Antigo Testamento. Gente, isso é um detalhe importante. Essa era a prescrição do Antigo Testamento. Hoje, tem a função do sacerdote? Não tem. Pastor é sacerdote? Não é. O homem é sacerdote da casa? Não é. Por quê? Para quem é cristão, nós todos somos sacerdotes uns dos outros. Por quê? Porque aquele Jesus Cristo morreu na cruz. E ele é o nosso intercessor. Né? Jesus Cristo é o nosso mediador. Na linguagem do Antigo Testamento, antes do templo, antes, né, de Israel, né, tomar aí as suas formas como povo e for aí criando a sua própria religião, o homem era o sacerdote da casa. A gente lê a história de Jó, né, que Jó ia lá fazer sacrifício pelos filhos, pela esposa, né, por todo mundo, intercedia e tal. No Antigo Testamento, isso acontecia. No Novo, não. Por quê? Porque com a morte e a ressurreição de Cristo, acabou. Somos todos sacerdotes uns dos outros. Outro erro muito comum hoje é as pessoas atribuírem ao homem da casa e ao pastor da igreja a função de sacerdote. Na Igreja Católica, por exemplo, o padre perdoa pecados, porque na tradição católica, o padre é o mediador entre o fiel e Deus. Na doutrina católica, eles entendem dessa maneira. Quem é evangélico não deveria entender dessa maneira. Por quê? Nas doutrinas protestantes, Jesus é o único mediador. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Então, se o pastor ora ou se o zelador ora, tanto faz. Deus vai ouvir da mesma maneira. Se um pecador ora e se um menos pecador ora, Deus ouve da mesma maneira. Por quê? Porque oramos em nome de Jesus. Então, não existe essa história do sacerdote ter que fazer, né, rituais, você tem um culto. Eu tenho um culto de cura, tem um culto específico, onde você faz certos rituais e, a partir desses rituais, Deus atua. Isso não existe hoje. Isso existia no Antigo Testamento. Por quê? Porque até então você não tinha Jesus Cristo. Né? Então, essa é uma outra grande diferença que a gente precisa lembrar. E muita gente hoje, infelizmente, continua agindo como se estivesse no Antigo Testamento. É claro que é muito mais impactante você ter um culto cheio de frufru, com luz estroboscópica, máquina de fumaça, né? Você diminui a luz da igreja, põe lá a parede preta, põe lá umas luzes, né? Põe lá uma música lá na tonalidade alfa, né? Aquela música estilo Hillsong, né, e tal, que fica aquela coisa meio, né, e aí, né, todo mundo entra em transe, aí alguém com a voz assim mais, né, uma boa oratória, começa a falar, você acha que Deus está falando. E tudo isso é produzido, né? Assim como era naquela época. Porque ainda hoje, lamentavelmente, a maioria acha que você precisa criar procedimentos para chegar a Deus. Hoje, o único procedimento para se chegar a Deus é através de Jesus Cristo, mais nada. O evangelho ele é tão simples que não tem graça. Por isso que o evangelho atrai menos pessoas. Tem muita igreja atraindo muita gente, mas não tem evangelho na igreja. Tem muito papagaiada. Mas o evangelho é simples demais. Isso tudo que a gente leu aqui era a tarefa do sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdote era um mediador entre o povo e Deus. O sacerdote é que levava as petições do povo, né, mediante os sacrifícios, para Deus. E não era função exclusiva só dos judeus.
Todos os povos antigos tinham os seus sacerdotes, tinham os seus templos, tinham os seus rituais para isso. Mas isso era naquela época. Fala, Francisco. Está sem som, Francisco. Sobre o sacerdote, desculpa, sobre o sacerdote, no Antigo Testamento era muito rígido, né? Tudo aquilo que você falou, as roupas, tudo, os rituais, tudo. Mas teve uma parte lá no capítulo 6 de 2 Samuel, você deve ser conhecido por você, que tinha um homem chamado Uzá. Esse Uzá não era sacerdote. E quando a arca estava vindo para Jerusalém, ela era carregada num carro de boi, diz o texto, assim, Isso. tipo um carro de boi. E chegou num certo lugar que a roda do carro de boi, ela tropeçou em alguma pedra e a arca ia cair. E esse homem, Uzá, colocou sua mão e diz aí o texto Ele que morreu. Deus, a ira de Deus se assentou sobre ele e morreu. Aí uma pergunta, naquela época acontecia essas coisas, né? Hoje os sacerdotes, cheios de pecado, fazendo as coisas tudo errado, fazem as coisas da igreja, não acontece nada com eles. Eu vou dizer o seguinte, Francisco. Você já me Sim. fez essa pergunta. Não sei se você lembra, mas você já me fez essa pergunta algumas Ah, aulas é? atrás. Eu vou responder a mesma coisa. A resposta depende da abordagem como você lê o texto. Se você acha que a Bíblia é um texto literal, que tudo que está escrito aí realmente aconteceu, então beleza, o cara realmente morreu. Mas esse texto, ele é um texto que pode ser entendido de maneira simbólica, para representar a ideia da pureza daquilo que eles estavam carregando naquele momento. E que quando você não está de maneira adequada, né, então você é excluído ali do grupo. Então a morte simbolizaria essa ideia de que ele não era a pessoa adequada para poder estar segurando a arca. É a mesma coisa que acontece lá com Ananias e Safira, quando lá em Atos dizem que eles foram mortos. Então, se você lê o texto de maneira literal, né, de maneira tradicional, eles morreram. Mas você também pode ler esse texto da Ananias e Safira de maneira simbólica. A ganância e a inveja deles, a vaidade deles, era um comportamento que não era aceitável pelo grupo. Então, a morte deles ali simboliza a exclusão deles do grupo, né? Então, o entendimento desses textos, de textos assim, vai depender muito da maneira como você lê o texto bíblico. E aí tem a ver com aquilo que a gente sempre discute sobre Bíblia, né? Se eu sou tradicional, né, doutrinário, histórico-crítico ou político-social. Então, dependendo da abordagem que você faça do texto, você pode acreditar ou não na literalidade dessas narrativas, certo? Eu, particularmente, acho que isso é meramente simbólico, né? Porque homens que se alegam homens de Deus continuam usando o nome de Deus e vão até hoje. E parece que nada acontece, né? Parece, pelo menos, né, que nada acontece. A impressão que dá é que Deus parece que hoje não faz nada. Se alguém fosse escrever sobre a vida deles daqui a 100 anos, a gente teria um outro relato, a gente teria uma outra impressão, né? Porque aí teria toda uma perspectiva da vida dos caras. E viria que eles não estão se dando tão bem assim, né, de repente, ou aparentemente. Mas Ricardo Luiz de Freitas, leio esses textos de maneira simbólica, entendeu? Eles são um alerta de que é necessário estar preparado para lidar com as coisas que são de Deus, certo? Por aí. Entendeu? Mesmo porque se fosse dado dessa forma, todo dia morria não sei quantos milhões de sacerdotes. Isso aí nem a gente estava aqui, não ia ter nem ia dar nem para dar um seminário. Eu mesmo já estava Verdade? fuzilado aí, entendeu? Agora, entendi. Ó, tá acabando o tempo aí, vamos sair desse link, entrar no mesmo link aí, para a gente terminar esse texto. Mesmo link.